querida! Tudo bem? Estou aqui com uma convidada especial, a Ana Carolina, psicóloga. Oi, prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, eu resolvi trazer a Carol para bater um papo aqui comigo. Na verdade, a ideia desse vídeo surgiu de um e-mail que eu recebi de uma de vocês. Eu vou ler ele aqui para vocês e a partir disso a gente vai trazer alguns assuntos que eu acho muito importante serem tratados até antes mesmo de engravidar, né, Carol? É verdade, é verdade. Então eu vou ler pra vocês e aí a gente vai contextualizar aqui um pouco do assunto que a gente vai falar. Eu não vou falar o nome de quem me enviou o e-mail porque ela pediu sigilo, mas enfim, a história vai ser bacana pra ilustrar. Eu fui um bebê desejado, muito desejado. O médico havia dito para minha mãe que ela era estéril e não poderia me ter, mas Deus é tão lindo que ele permitiu que eu viesse ao mundo. Sei que não tem uma folha que não caia sem a permissão de Deus, mas por muito tempo eu não entendi por que eu vim nesta família. Apesar de eu ter sido criada sem passar nenhuma necessidade física ou ter vivido nenhum tipo de abuso, não tive muito do que hoje se entende como criação com apego. Minha mãe, mesmo tendo dedicado toda a vida para cuidar de mim, chegou à idade adulta e daí para a maternidade, com uma carga muito pesada das experiências passadas e carregadas de dor e sofrimento da infância dela. Inevitavelmente, isso foi passado para mim por muito tempo. Acho que é por isso que eu quase não tenho lembranças da minha infância. De alguma forma elas foram apagadas. Ela era uma pessoa muito irritada, brava e amarga. E a partir dos meus 5 anos, boa parte do tempo que passávamos juntas era brigando. Não brigando normal, como faz parte da educação de qualquer criança. Era aos berros, palmadas e muito choro. E isso continuou até alguns anos atrás. Já levei correada de ficar com as pernas roxas, bolsada na cabeça de sangrar. Recentemente, durante uma briga, ela jogou água fervendo no meu braço. Isso me causou dor, porque eu entendi que não era desejada em casa por ela, muito menos amada. Fiquei revoltada, com raiva, muita raiva, até eu entender que tudo isso foi apenas pelo fato dela ter passado na própria vida dela um fardo muito pesado. Hoje, entendo que o amor foi sufocado pela raiva, insatisfação e também dor que ela sentia. Hoje temos uma boa relação e ela é uma pessoa muito melhor. Não escrevo isso para que vocês tenham pena de mim ou qualquer pessoa tenha pena, ou para me vitimizar. Escrevo para contar para vocês que eu percebi com o tempo, e talvez eu esteja errada, mas queria compartilhar a ideia, que planejar um filho não envolve apenas estabilidade financeira e tudo que isso envolve. Uma casa, renda própria e tudo mais. E casamento também. Mas também sentimentos bem resolvidos e feridas curadas, o tanto quanto for possível. O ser que vai vir ao mundo, de alguma forma, carrega a bagagem vinda de quem chegou antes dele, seja positiva ou negativa. E é um desejo muito forte que os meus filhos não passem por isso e nenhuma outra criança. Quando eu li esse e-mail, eu fiquei muito, assim, comovida, claro, porque, né, é uma história muito profunda, forte. E ao mesmo tempo, realmente me deu esse start de abordar um aspecto da maternidade que eu inclusive já comecei a falar para vocês no vídeo que eu fiz conversando com você tentante, que eu falei um pouco sobre você aproveitar a caminhada de enquanto você ainda não engravidou, você aproveitar, investir no seu casamento, melhorar como pessoa, como profissional, enfim. Mas eu não tinha pensado nesse aspecto de você cuidar do seu interior, né, Carol? O quanto isso é importante. E quando eu li esse e-mail, eu percebi que, de fato, nós precisamos nos preparar para a chegada dos nossos filhos, inclusive no nosso emocional. Isso é verdade. E o que me chamou a atenção, Rose, como você falou aí, porque às vezes as mães... tem uma expectativa mesmo, né? Chega a determinada idade, quer engravidar, o casal busca aquilo. Só que tem outros aspectos subjetivos relacionados a você
que enquanto isso não acontece, você pode se permitir ser moldada, se permitir ser, né, trabalhada, como essa questão aí que essa moça relatou da mãe. Que tamanho sofrimento, né, nessa história de vida. E pra gente iniciar esse bate-papo, acho que é válido perguntar, né, você for nos assistir até o final, como é que está você por dentro, né? Você que já é mãe, você que quer tentar, né, daqui uns dias ou meses, enfim, é o seu objetivo de vida. Como é que tá dentro de você? Porque às vezes, né, a gente fica, nossa, eu quero tanto algo, e às vezes aquele algo não acontecer naquele momento é até bom, porque aí te dá tempo de você tratar outras questões subjetivas suas, singulares suas, né? Olha que história de vida. É uma história sofredora dessa mãe. Sim. Dessa mãe que passou uma bagagem, né, pra filha. Exatamente. E assim, o que me chamou muita atenção foi o fato dela falar que ela foi uma criança muito desejada. E aí eu pensei assim, gente, quantas pessoas desejam ter filhos, têm, mas uma bagagem as impede de exercer a maternidade e a paternidade da forma como elas idealizavam, né? Isso é forte, Rose. Uma coisa é ser desejado, outra coisa é buscando estar preparado para esse momento. Porque a gravidez envolve tanto mudanças físicas na mulher, como emocional. Não só a mulher, mas o casal, a família em si, né? Está chegando alguém para somar ali naquela família. Como é que tá aquela família, né? Como é que tá a sua família para essa possível chegada, né? Porque uma coisa é desejar, né, sim, Rose? Sim. Outra coisa é assim, eu trabalhar enquanto eu tenho esse desejo, né? Será que por dentro de mim, como é que tá a minha história? O que eu vivi, né? E isso a gente vai conversar um pouco à luz da psicologia. Lembrando que é importante, eu quero deixar uma observação para vocês de tudo que eu for falar. Não tenham isso como uma verdade incontestável, né? O processo de psicoterapia é muito variável de acordo com a demanda. Não existe uma verdade incontestável quando a gente fala de psicologia. Existe a demanda do sujeito, né, o paciente que está ali na nossa frente com aquela história de vida. Então existe assim, o terapeuta com o paciente buscando resolver aquela situação que é conflituosa, que é um trauma, que é uma dor, que foi um colapso, não é verdade? Então eu quero deixar isso para você, que tudo que eu for falar tem embasamento sim, pela minha experiência, né, tanto na vida acadêmica quanto atuando agora como psicóloga, mas não é uma verdade incontestável. Depende da demanda, depende da dor, depende que história de vida essa pessoa traz, depende da bagagem. Eu e você, todos nós temos uma história de vida, né? E ela pode ser tanto com marcas boas como marcas traumáticas. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Né? Simplesmente botar embaixo do tapete? Ou trazer um novo sentido? A dor, ela tem dois propósitos. Ou você se promove numa pessoa melhor, né? Você se empodera, ou isso te destrói. E a escolha sempre é nossa. Uau, que aula, hein, gente? Bom, eu fiz algumas perguntinhas aqui pra gente poder guiar essa nossa conversa. E aí eu comecei com uma que é exatamente para saber se é possível fazer um planejamento psicológico para se ter um filho. E de que forma eu posso fazer esse planejamento? Se é só a mãe que precisa se planejar, ou o pai também tem alguma coisa que o pai possa fazer? Rose, eu acredito assim, um processo de psicoterapia é um processo de autoconhecimento, né? Então, existe até um senso comum de que terapia é para doido, né? Não, vou fazer terapia, ficar lá de frente e só ficar falando. Deixa eu te falar uma coisa, é a falta de conhecimento na nossa sociedade da importância de um processo de psicoterapia. Existe sim, pode-se ser feito. Claro que, queridos, nós não somos perfeitos. O casal não vai estar perfeitamente, porque nós somos seres humanos. Sim. Mas você pode fazer um processo de psicoterapia, tanto individual quanto familiar, né? E buscar, receber, preparar, tanto emocionalmente quanto o seu físico para aquela chegada
daquela criança, né? Você se munir de informações importantes. Eu até anotei aqui, quero compartilhar com vocês, né? O que eu posso fazer para criar da melhor maneira possível os meus filhos? O que a criança espera? Você, pai, você, mãe, você sabe o que é importante você fornecer para os seus filhos nos primeiros anos de vida dele? O que a criança busca em você, pai? Como que você, como mãe, pode trazer segurança? Você, como pai, uma figura importante de segurança, de base, de alicerce. Isso é importante. E isso na psicoterapia. Então, pode sim. Quero só compartilhar aqui para vocês, né? Um acompanhamento psicológico faz toda a diferença para que assim os pais consigam lidar da melhor maneira com aquele planejamento, para enfrentarem o período de gestação, né? Tanto a preparação antes quanto propriamente o período, tá? Tentar lidar da melhor maneira possível. Gente, tentar não significa que sempre vai dar certo, né? Nós erramos. Uma vez que a família inteira irá mudar o corpo da mulher, o ambiente, eu indico sim que pode, mediante a condição do casal, né, fazer um acompanhamento. É extremamente enriquecedor, né? Uma psicoterapia bem feita é edificante. Faz bem para o indivíduo se encontrar, lidar com as suas questões, com as suas dores. E aí vem um ponto X, né, desse bate-papo, que é de que maneira o relacionamento que eu tive com os meus pais interferem e influenciam no meu relacionamento com os meus filhos. Bom, nós somos resultados de toda a nossa herança familiar, né? Você carrega heranças físicas, né, a nossa genética, quanto emocionais também. Eu, Carol, enquanto ser humano, enquanto psicóloga profissional, eu acredito que nós temos herança, sim, né? Tanto no aspecto físico, como eu ressaltei, quanto emocional. Entende-se que a família em que vivemos nos transmite e forma em nós os nossos valores de vida, não é verdade? Então, mediante o meu relacionamento com os meus pais, eu vou projetando e construindo os meus valores também em minha família, né? Criança vê, criança faz, né, gente? Exatamente. Então, eu e você, os princípios, os valores que nós temos hoje é porque os nossos pais nos botaram limite. Não pode pegar algo que não é seu, não faça isso, não seja agressivo, são tudo valores, tá? Tanto aqueles que julgo como valores importantes e quero que meus filhos sigam, como aqueles em que tive uma experiência ruim e não quero que isso dê continuidade em minha família. Então, respondendo aí, a maneira do meu relacionamento com os meus pais influencia totalmente a maneira que eu me relaciono com ele, com o meu relacionamento com os meus filhos. Isso, então, não quer dizer, necessariamente, que se eu fui, sei lá, maltratada pelos meus pais, eu vou maltratar meus filhos. Não quer dizer, mas também não significa que não vá. Entendi. Né? É necessário trabalhar isso. Porque é o seu referencial. Queridos, nós vivemos por referencial. Por exemplo, pode ver que muitas vezes você, mãe, faz com seus filhos o que você viu sua mãe fazer. Eu acho que até inconscientemente, às vezes, sim, a gente reproduz o que nós tivemos em casa. Deu, né? certo pra você. Você viu aquilo como algo valoroso, você reproduz. Às vezes até fala, menino, minha mãe me ensinou assim, você quer saber mais do que eu? Então, não significa que a gente não vai fazer, mas também não significa que a gente está imune disso. Possa ser que assim a gente reproduza. A nossa família é o meio de relacionamento vital a partir do momento em que nascemos. E dela constituímos até determinada idade o nosso conjunto de valores. Né? A criança tem ali o referencial, os pais. Como é que você, marido, trata a sua esposa na frente dos seus filhos? Possa ser que seja o tipo de homem que ela vai olhar como referencial. Se você é um bom marido, ela vai querer. Ela vai elevar o nível dela, né? Quando ela for buscar um marido, ela vai pensar, não quero menos do que o meu pai. Porque o meu pai trata bem a minha mãe. E se o pai também não trata, ela vai aceitar qualquer um. Isso. Né? Então, gente, reforçando, tá, Rose? Não é uma verdade incontestável, mas
é importante você refletir. O objetivo desse bate-papo é uma autorreflexão do que a psicoterapia pode te ajudar a identificar isso, né? O casal, a ser um exemplo, né? Tem um ditado aí no senso comum que diz assim, que a melhor forma do marido educar os seus filhos é mostrar amor pela mãe, né? Para que os filhos vejam, nossa, aquele casal tem sintonia, meus pais se respeitam, né? Porque tudo é ambiente. Logo, né, a relação com a minha criação acaba tendo um contexto também a ver com o que eu reproduzo. Fica essa reflexão aí, o que você do outro lado aí tem reproduzido para os seus filhos. E eu, Carol, ainda não tenho filho, mas e o que você quer reproduzir, né? E, Carol, a partir de que idade a criança ela começa a ter uma noção do seu próprio eu, assim? Essa é uma pergunta interessante, eu quero até ler aqui um trecho, tá, de um livro, o autor Berger, o livro é Da Infância à Terceira Idade, tá bom? Esse livro é do ano de 2003. Vou ler aqui para você. A criança e a consciência de si mesmo. Quando a criança começa a se reconhecer, e o que isso representa para ela? Talvez você já se perguntou, né? Os bebês pequenos não têm a noção de seus corpos como sendo seus. Não sabem onde começam e onde terminam. Mesmo quando, aos 2 meses, os vemos observar as mãos, fascinados por elas, eles não sabem que são suas, que fazem parte de seu corpo. Perdem o interesse logo que elas saem do campo de visão. Muitas vezes acham que os brinquedos são uma continuação deles mesmos e estranham quando não conseguem pegá-lo, por exemplo. A consciência de si mesmo como um ser separado do resto do mundo surge entre os 9 e os 15 meses de idade. Mas somente no período entre 15 e 18 meses é que a noção de como são fisicamente é fundamentada. A partir de 1 ano já tem uma noção, né? Surge o eu e o meu. E futuramente os sentimentos de vergonha, de culpa, de ciúmes, de afeição, né? A partir de que ela tem noção do eu, tem esses sentimentos. Em um experimento clássico, 96 crianças entre 9 e 24 meses, olha que interessante, gente, isso foi um experimento, foram colocadas diante do espelho e depois, disfarçadamente, uma manchinha vermelha foi aplicada no nariz delas. Nenhum dos bebês menores de 12 meses reagiu à nova imagem, demonstrando não saberem que seu nariz não é vermelho. Entretanto, a maioria dos que tinham entre 15 e 24 meses tocaram seu rosto com expressão curiosa, demonstrando que eram capazes de se reconhecer. Olha que interessante, né? Isso aqui não é meu, essa manchinha aí. Os bebês entre 14 e 24 meses que demonstraram auto-reconhecimento, ou seja, eu me reconheço, auto, tudo aquilo que é direcionado para mim, no experimento da manchinha vermelha, ficaram envergonhadas, sorriam e cobriam os rostos com as mãos ao serem elogiadas por algum adulto. Já as demais que não se reconheceram no espelho com o nariz pintado de vermelho, não ficaram embaraçadas. Como os sentimentos de vergonha e de culpa só aparecem com o desenvolvimento da autoconsciência, é somente nessa fase que as crianças começam a saber que podem e o que não podem, fazer o que é certo e o que é errado. Então é bom ter sempre em mente, a compreensão do mundo pela criança ganha uma nova perspectiva quando ela consegue identificar como o seu corpo sendo somente seu, tá? Então, respondendo a essa pergunta, nessa ótica aí, quando ela começa a identificar o seu corpo sendo somente seu, que ela começa a ter uma noção do que... Porque a gente tem uma tendência de pensar assim, é criança pequena ali, não tá nem... Tipo assim, não tá nem prestando atenção, não tá absorvendo o que tá acontecendo, e não, né? Começou a ter uma noção do seu corpo, já começa a ter uma noção do seu eu e já começa a assimilar o que está acontecendo ao seu redor, então, né? E essa noção de auto-reconhecimento, porque aí vem os sentimentos, culpa, vergonha, sorrir, não vê o experimento? Linkado a isso, então, né, de que forma que a criança é afetada se cresce num ambiente
em que os pais vivem brigando, não necessariamente os pais, né, os seus cuidadores, avós, tios, enfim, os responsáveis. De que forma o ambiente afeta, né? Isso é importante antes de eu responder essa pergunta, mas isso que a Rose falou, né? Às vezes, na sociedade falam, né, que pai não é o que faz, é o que cria. Então, às vezes, pode ser o caso de uma criança que foi criada com os avós, né, os seus cuidadores principais, às vezes o irmão, o tio, tá bom? Então, só para esclarecer isso aí que eu acho importante. Então, vamos lá, de que forma, né? Existe um ditado que diz, criança vê, criança faz. A criança reflete o ambiente em que vive. Até mesmo nós, adultos, somos resultados do nosso ambiente. Logo, com certeza, a criança é afetada tanto negativamente quanto positivamente, né? Depende do ambiente em que ela se encontra. Se os pais se respeitam, se tem diálogo, se é uma criança que participa da discussão, tá sempre ali intermediando, né? O pai vai agredir a mãe, né? E a criança tá no meio, não, você não vai bater na minha mãe. Então, ela é influenciada sim por esse ambiente. E ela absorve até o oposto, né? Num ambiente em que também não há absolutamente nada e que prevalece a indiferença, né? A criança observa se os pais não conversam, se os pais não são carinhosos um com o outro, se eles não se olham nos olhos, tudo isso também a criança absorve. E pode pensar assim, né? Você do outro lado, nossa, mas é só uma criança. Eu te digo, é a criança. A criança tem sentimento. A criança, em todo o tempo, ela é marcada. Ela pode ser coisas simples. Eu lembro na minha época de faculdade que uma professora minha falou, gente, a gente às vezes associa que trauma é só uma questão grande, né? Uma questão de grande impacto emocional. Vamos definir, grande impacto emocional. Para mim, o que pode não ser grande, para você é. Sim. Eu sempre comparo, quando eu falo, pode ser aquele dedinho mindinho que você bateu na quina da parede, não é horrível a dor, gente? Horrível. Imagina, e às vezes você fala, nossa, isso é frescura. Não. E a professora na época falou, gente, tem casos de que às vezes um abraço que ela esperava receber, às vezes ela vem toda afetuosa para abraçar o pai e a mãe, e o pai tá olhando o futebol, tá olhando o jornal, não tem o tempo de qualidade com os filhos, né? E o tempo de qualidade é realmente o tempo de qualidade. É não ficar respondendo no WhatsApp, né? É não ficar no Facebook, é aquele tempo com a criança, porque a criança sabe também quando despende tempo para ela, né? Mas aí, Carol, se eu não consigo fazer isso, eu não tive referencial. Pai e mãe que está do outro lado da tela, procure uma psicoterapia para você entender. Que às vezes a gente está falando aqui é superficial, né? Mas no processo de psicoterapia é muito mais profundo. E aí você vai conseguir trabalhar da melhor forma a prevenir. Não tô falando, gente, que vai ter educação 100%, não tem como. Mas você pode prevenir e dar da melhor maneira possível para os seus filhos segurança, amor, cumplicidade, validá-los, né? E prepará-los para o mundo, né? Para a vida, não é verdade? Bom, e para finalizar aqui o bate-papo, Carol, o pai e a mãe, eles exercem papéis diferentes na vida de uma criança, na criação, enfim, ou é a mesma coisa? Então, é uma situação delicada. Ao mesmo tempo que são papéis diferentes, são semelhantes, né? A gente aprende muito que a figura da mãe é o acolhimento, é o amor, é aquela coisa aconchegante, é o brincar de boneca. E o pai é a segurança para a vida, é aquele que diz vai dar certo, é aquele que você fala, eu vou contar tudo pro meu pai, né? A não ser que o pai seja ausente, a criança vai falar, eu vou contar tudo pra minha mãe. Mas olha como é que a criança enche a boca e fala, é meu pai. Então, ao mesmo tempo que é diferente, é um pouco semelhante. Vou te explicar o porquê. Vou ler aqui, tá? As contribuições dos dois são de extrema importância na criação. Mas é importante salientar que existem papéis constitutivos do pai e papéis constitutivos da mãe. Ambos com um propósito comum de contribuir na criação dos seus filhos. Mas são dois seres humanos diferentes,
então contribuem de maneira diferente para os seus filhos. E nesse aspecto, vale ressaltar a comunicação que é necessário ter entre eles, que é fundamental para o processo. É importante os dois participarem ativamente de questões que dizem respeito à criança. Com efeito, a compreensão do papel do homem e da mulher na dinâmica familiar resulta em diferentes modos de interação e de relação parental. Isso aqui é Borsa e Nunes, dois autores, tá? Numa bibliografia de 2011. Embora as interações possam ser qualitativamente diferentes, o mais relevante é que a mãe e o pai sejam sensíveis à criança, ressaltando que um cuidador deve aprender a reagir apropriadamente às mensagens da criança, comportando-se de maneira responsiva, ou seja, dar uma resposta. Mesmo que a resposta de um ou de outro progenitor seja diferente, o principal é que esteja apropriada ao contexto da interação. Foi dito por Parker em 1996, é um autor, tá, de leitura que a gente aprende sobre desenvolvimento infantil, né, todos os aspectos na psicologia clínica, nessa interação. E eu quero deixar, né, nesse momento final, né, dizer que foi muito bom, né? Quem sabe a gente não volta aí mais vezes. Foi maravilhoso. Deixa o seu curtir aqui pra Carol voltar e falar de vários outros aspectos. E eu quero deixar aqui para vocês, ó, desse autor John Drescher, as 7 necessidades básicas da criança. Eu tenho esse livro, gente. Maravilhoso. Carol, eu ainda não tenho filhos. Pode ler. Tô planejando daqui a 10 anos. Leia. Eu já tenho e tô passando algumas dificuldades. Leia. Muito importante, vou ler aqui só o prefácio dele para ficar aquele gostinho de que vou comprar, que diz assim: boa alimentação, educação de qualidade, plano de saúde, roupas, brinquedos e passeios. Todas essas coisas têm o seu valor no desenvolvimento de uma criança. E pais e mães amorosos jamais negligenciam esses cuidados. Olha isso aqui, gente. No entanto, para que a criança se torne um adulto feliz e responsável, você também precisa se concentrar nas necessidades de sua alma. É isto que o autor deste livro propõe a você: ajudar a desenvolver o caráter da criança e prepará-la para a vida adulta, tornando-a mais segura, disciplinada e, acima de tudo, temente a Deus. Eu acho importante esse livro, é livro meu de cabeceira, só para deixar um gostinho aqui para você, né? Olha o primeiro capítulo, as crianças precisam de um sentido de significado. Aqui você vai aprender quais são os sentidos, né? Tanto para os seus filhos quanto para você, né? Para que aquilo que é sofredor na sua vida, busque uma psicoterapia, se abra para trazer um novo sentido, se empodere da sua existência e tenha responsabilidade nas suas escolhas, né? Porque às vezes a gente tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. A não ser que você queira assim, querido. Porque se você quiser, você pode ser diferente, né? O processo de psicoterapia é de autoconhecimento. Você pode querer enfrentar isso. Nossa, se eu não tive sentido de significado, eu vou procurar, né, elaborar isso. Na psicologia tem uma frase que diz, né, Freud diz: o que você não elabora, você repete. Isso é muito forte, né? Significa o quê? Aquilo que eu não trago um novo sentido, eu vou repetir. Eu estou programado para isso. Então, você pai, você mãe que teve uma infância sofrida, a gente teve um caso aqui antes do nosso debate, um exemplo de superação, mas tem a mãe ainda dessa moça, possivelmente sofrida, precisa ser cuidada, precisa ser abraçada, precisa deixar que o processo de psicoterapia reveja seus conceitos, né? E que você possa passar isso para os seus filhos. Então eu quero deixar isso para você. Cuide da sua alma, tanto quanto você cuida do seu físico. Cuide das suas emoções, sabe? Psicoterapia faz bem para a vida, né? Tem até um ditado, um senso comum que diz, né? Se a gente procurasse o psicólogo na mesma proporção que você procura uma academia, um curso para fazer inglês, espanhol, algo que você goste,
esses impactos emocionais na hora da gente vivenciar, a gente saberia como lidar. E aí minha pergunta para finalizar, como é que está a criação dos seus filhos? Como é que está você, pai, aí do outro lado? Como é que é você com a sua esposa, né? Depois a gente pode trazer, vocês podem mandar e-mails e a gente traz, né? O que vocês quiserem, a gente faz. É, isso mesmo. Quem manda é você que tá do outro lado. É você que manda, tá? Então eu quero deixar isso. Se atente às necessidades do seu filho, né? Evite comparar. Cada criança tem um processo de desenvolvimento. Cuidado, mas o filho da Joana tá andando com 6 meses, já tá tocando na tomada e pegando choque. E o seu filho é o seu filho. Importante que você estimule. Se você tem essa dificuldade, procure a terapia. É importante os pais estarem, sabe? É importante, pai, participa da vida dos seus filhos. Forneçam a eles segurança, sabe? Forneça a melhor educação. O que você puder fazer. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Gente, não tem como não amar essa pessoa, esse poço de sabedoria e de conhecimento. Quero agradecer, né, aos meus irmãos de vida, meus 2 grandes amigos, Rafa e Rose. Sigo esse canal Éramos Dois, né, porque são informações, é extremamente enriquecedor. A Rafa é uma princesa, né, gente? Dá vontade de morder as bochechas dela. Cada foto que eu vejo eu falo, é linda, é princesa. Gente, vou confessar, a Rafaela morre de medo da Carol. Detalhe, morre de medo. Morre, porque a Carol é a tia Felícia. A Rafaela vê, já fica assim, que a Carol vem. Eu vou super empolgada, Rafa, e eu acho que ela assusta mesmo com o olhar, né? Mas faz. Cada conversa que a gente tem, eu saio muito mais enriquecida e eu aproveito, né, gente, de ser amiga de psicóloga. Tira uma casquinha. Todo bate-papo nosso, né? Então, Carol, muito obrigada pela sua disposição de estar aqui conosco esclarecendo várias dúvidas, clareando a nossa mente, deixando essa mensagem de que é importante você cuidar de si para você saber gerenciar os seus sonhos, as suas metas, os seus planos, enfim. Porque não adianta a gente querer tanto uma coisa e quando chegar escapar por entre os dedos, porque a gente não soube cuidar, né? É verdade. Então é isso, se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você gostou. Muitos likes. Se você chegou aqui, esse é o primeiro vídeo que você assiste do canal, seja muito bem-vindo à família Éramos Dois. Não esqueça de inscrever-se aqui no canal para você não perder nenhum vídeo dos que estão por vir, tá bom? É verdade. Isso. Um beijo, até o próximo. Tchau.